porte de arma de fogo não... Funcional, eu falo. Não. O porte de arma de fogo, a gente praticamente perdeu no Supremo Tribunal Federal. É meu entendimento. De repente alguém aí pode, né, discorrer sobre uma situação. Se eu não me engano, não, eu tenho certeza, no Mato Grosso, o sistema de lá, todos os servidores já saem do curso com uma arma acontrelada do Estado. Tudo bem. Eu entendo que é uma insegurança jurídica. Você acha? Porque ocorreu em outros estados membros. Se eu não me engano, mais uma vez, posso estar errado, e me corrija aí se tiver alguém do sistema socioeducativo do estado de Minas Gerais e do estado do Rio de Janeiro, essa questão... Minas Gerais falou assim, ó, o porte foi por meio de uma lei estadual que interpreta o Estatuto do Desarmamento. Essa lei foi feita pelo deputado Cabo Júlio, que também votou o Estatuto do Desarmamento quando deputado federal. Exato. Então, ele está falando aí estadual, né? É, estadual. Foi uma questão de tramitação de peça legislativa estadual, né? Pela Assembleia Legislativa. Que interpretou o Estatuto do Desarmamento. Pois é, mas aí, é isso que eu te falo, é uma insegurança jurídica, por quê? Porque o entendimento que é que existe uma inconstitucionalidade informal nesse sentido, por quê? Porque a competência de infração penal, né? De infração penal referente ao Estatuto do Desarmamento, que é o princípio da legalidade penal, é a União. A competência dela no Congresso Nacional. Tanto é que a Federação Nacional, né, do Sistema Socioeducativo, vai meu abraço aqui para o Cristiano Torres, está acompanhando a peça legislativa federal e está tramitando nas comissões, se eu não me engano também, ou deve ser na Câmara Federal ou no Senado Federal, que ali sim é que altera o Estatuto e inclui, né, os agentes socioeducativos. Só que tem uma narrativa que muitas das vezes ela é totalmente ao contrário. Por quê? Porque também tem um entendimento jurídico que porque a gente não está previsto no artigo 144 da Segurança Pública, né, no qual vocês conseguiram, através de uma PEC de emenda constitucional, que vocês entraram e hoje são considerados segurança pública, sim, a gente não entra nesse rol por não ser considerado segurança pública. A pergunta é da seguinte forma: e quem disse que para ter arma de fogo a gente precisa ser segurança pública? A pergunta é, Macedo, a Agência Brasileira de Inteligência é segurança pública? Ela está no rol do artigo 144? Não. Ela tem porte de arma de fogo? Tem. Tem. Os auditores fiscais? Também tem. Membros do Judiciário? Também tem. Membros do Ministério Público? E não estão. Então, qual é a diferença? Então, o que inclui a gente no rol para portar arma de fogo? Periculosidade da função. In loco. Teve um colega, Macedo, que é um advogado, e ele faz parte da área da advocacia criminal. Ele entrou pelo Estatuto de Desarmamento, referente ao cidadão, que passa por todo aquele rol, toda aquela situação, e aí tem a comprovação de efetiva necessidade. E aí houve um indeferimento, com indeferimento ele entrou com recurso administrativo e falou assim: eu participo da persecução de todo o acompanhamento processual criminal, assim como a Defensoria Pública, assim como o Ministério Público e assim como a magistratura, e eu estou in loco participando. Por que não portar arma em razão da minha segurança? Os agentes socioeducativos, eles estão in loco, participa de toda a execução administrativa das medidas socioeducativas em razão da periculosidade da função. E nós não estamos pedindo em nenhum momento que essas armas de fogo estejam no interior da unidade. Sim. Isso não existe. Até porque dentro do sistema penitenciário também não. Também não. Quando se entra para alguma situação específica, é em razão, e a própria especializada, né, seja qual for ela dentro da segurança pública, é que vai adentrar para fazer toda a situação de gestão de conflitos e eventos críticos. Exatamente. Então você me entende que a situação é a periculosidade da função. O problema é que hoje os Estados-membros, a Assembleia Legislativa, né, ou no caso do Distrito Federal, a Câmara Distrital, fala assim: vem comigo que eu vou te passar a situação. Mas vou te passar a situação de que sentido? Que é totalmente inconstitucional. Praticamente, nós tivemos um acórdão do Supremo Tribunal Federal totalmente incompatível com o que que os Estados-membros conquistaram pela Assembleia Legislativa ou com a iniciativa do Poder Executivo sendo aprovado e está lá. Eu, numa insegurança jurídica, não
não compraria. Teve Estado que teve que comprar, porque o Estado... Não, desculpa, teve agente que teve que comprar e o Estado não forneceu. E quando cair? E quando cair? Se não for o Estado que forneceu. Sim, se não for o Estado que forneceu, claro. Se for a particular, O Estado, membro, criou 2 precocidades para o agente socioeducativo em jurídica. A primeira que a gente tem é a nossa atividade de risco. É aquilo que eu te falei da precocidade de função. Sim. A outra precocidade de função é referente à arma. Aí cai a arma de fogo. E o adolescente que está lá, não estão usando mais. Os adolescentes, eles não estão usando mais. Colocou ele mais numa situação de risco. Você entende a situação? Entendi. Então o que acontece? Mesmo que os colegas estão falando aí a situação. O Supremo deu uma decisão nesse sentido. A competência para regulamentar as armas de fogo de infração penal, de princípio da legalidade penal, é o Congresso Nacional.